Então vamos lá, hoje é o estudo de sexta-feira, tema livre. E para estudar hoje, eu peguei um comentário de Emmanuel, que está no livro Segue-me, que é a lição 71, que chama Direito. Ele vai comentar então uma passagem que Jesus diz que está lá em Mateus capítulo 10, versículo 42, onde está dito o seguinte: E quem der de beber um só copo de água fria a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, amém, vos digo que, de modo nenhum, terá perdido a sua recompensa. Ó, Mateus, capítulo 10, versículo 42. Aí você... Aí o que acontece? Aqui, então, é um comentário de Emmanuel sobre o dizer de Jesus que fala o seguinte: E quem der de beber um só copo de água fria a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, amém, vos digo, que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Então, em algumas traduções, pode estar escrito no lugar de amém, em verdade, em lugar do copo de água fria pode estar o copo de água, e na qualidade de discípulo pode ser alguns dos meus seguidores, algo nesse sentido, mas o entorno da lição é isso. E aí, o Emmanuel, ele dá o título do comentário que ele vai fazer sobre esse trecho do Evangelho de Mateus, o título de Direito. Então, só aqui já tem muitas reflexões que é possível fazer. A começar por esses dizeres de Jesus, né? Vamos contextualizar um pouco para que a gente entenda essa questão da água. Por que dar essa água? Então aqui fala que vai dar para alguém na qualidade de discípulo de Jesus, de seguidor de Jesus. Porque o que acontece? Na época de Jesus, estava se propagando e divulgando-se a boa nova, o evangelho, os dizeres, as obras. E o que acontece? Nessa época, há 2000 anos atrás, não havia carro, não havia bicicleta, não havia moto. E eram raros os discípulos que tinham uma condição financeira adequada para ir, por exemplo, de cavalo, a camelo, algo nesse sentido. Então, eles geralmente viajavam a pé nessa divulgação do evangelho. Então, o que acontece? Quando eu viajo a pé numa região do Oriente Médio, o negócio é danado. É danado. Dependendo da estação, tá uma secura assim, bastante grande. Então, o mínimo que você faz é dar água. É dar água. E aí que está o bonito dessa lição, né? Isso a gente nem entrou no comentário de Emmanuel ainda, mas só na análise desses dizeres de Jesus. Água é o mínimo. E o mínimo já é base para que você tenha uma recompensa. Se você faz o mínimo, já é base para que você tenha uma recompensa. Então fala que de modo nenhum você terá perdido a sua recompensa quando você oferece o mínimo. O mínimo. Aí então, nessa lição de Emmanuel, tem intitulado como Direito. Direito é o título da lição. E toda vez que a gente vai analisar direito, assim como a gente vê uma moeda, o dever é uma outra face do direito. Não há como analisar direito sem os deveres. A gente pode pegar no meio social, direito simples, como por exemplo, todo mundo tem o direito à educação. Mas para que o seu direito ele seja cumprido, alguém faz um dever silenciosamente. Silenciosamente. E é aí que está a magia da coisa. Porque muitas das vezes a gente usufrui dos nossos direitos e a gente nem sabe quem que cumpre o dever para que o meu direito seja realizado em plenitude. Por exemplo, o direito à educação. Para que eu tenha o direito à educação, tem que ter algum educador que está cumprindo o seu dever de educar. Então é sempre assim. Eu tenho direito à vida. Mas para que eu viva, alguém tem que estar mantendo o seu dever de propiciar a minha vida. De propiciar a minha vida. E muitas das vezes a gente esquece de lembrar que para que eu usufrua do meu direito, alguém faz o seu dever silenciosamente. Para que eu possua o meu direito de ir e vir, alguém tem que fazer o seu dever de manter as estradas, de manter os caminhos
no mínimo, no mínimo, assim, andável, vamos dizer assim. Tem que ser o mínimo. Então, toda vez que eu estou tendo, que eu estou usufruindo, que eu estou utilizando algum dos meus direitos, alguém está cumprindo o seu dever adequadamente, porque senão iria impactar diretamente no meu direito. No meu direito. Então, se eu tenho o direito de evoluir, isso é um direito. Alguém, em algum lugar, está cumprindo o seu dever de me ajudar na evolução. Me ajudar na evolução. E muitas das vezes não da maneira que eu acho que deveria ser. Não da maneira que eu acho que deveria ser. Mas se eu tenho o direito de evoluir, alguém tem que cumprir o dever de me motivar ou de me auxiliar na evolução. E é sempre assim. É sempre dessa forma. Então, toda vez que eu estou usando um direito meu, a gente deve se atentar para as figuras silenciosas que cumprem os seus deveres adequadamente para que o meu direito seja, vamos dizer assim, seja bem feito. Se eu estou utilizando o direito de estudar numa universidade pública, é porque alguém, em algum lugar, está colaborando com o seu dever de manter a universidade pública. E isso são exemplos puramente materiais. São exemplos puramente materiais. E aí a gente pode penetrar um pouquinho mais a fundo, então, nessa lição de Emmanuel. Que aí ele começa comentando: dever cumprido é raiz do direito conquistado. Que é tudo isso que a gente está retomando aqui, que a gente está comentando. Então, dever cumprido é a raiz do direito conquistado. Do direito conquistado. No seguinte sentido, sem a execução do dever de algumas pessoas, não dá para ter direito das outras. Eu tenho direito à segurança. Mas se a pessoa não exerce o seu dever de não me maltratar, de não me matar, o meu direito é ferido. Eu não posso nem exercer o meu direito. Eu não posso nem exercer o meu direito. E aqui tem uma lição muito sutil que passa nas entrelinhas, quando fala que o dever cumprido é raiz do direito conquistado. Porque muitas das vezes a gente pensa que está sendo caridoso, que está sendo bom, quando na verdade nada mais estamos do que fazer cumprir o nosso dever. Emmanuel vai nos dizer que a caridade, a bondade, ela começa quando termina o nosso dever. Então, às vezes, tem algum ente familiar meu que ele está numa situação mais avançada na idade. E aí eu falo assim, sou muito caridoso, sou muito benevolente, porque eu olho a minha vozinha, o meu tio, não tem nada de caridade, porque é um dever. É um dever. Está lá desde a época de Moisés, honrai vosso pai e a vossa mãe. E às vezes eu acho que isso é uma caridade. Não, é um dever. A gente tem alimento para todo mundo no planeta. E alguém passa fome. É uma caridade ou é um dever ajudar? Então são coisas nesse sentido que a gente começa a refletir. A refletir. E sem cair numa presunção de que, nossa, tudo que eu faço não é recompensado, tudo que eu faço não é visto, mesmo as coisas minhas. Não. Aqui fala um copo de água. Um copo de água. Que naquela época era mínimo. Porque era um estatuto social. Você deve acolher um viajante. Aqui ele não citou nem acolher. Falou só um copo de água. O básico do básico do básico. E você não ficará sem recompensa. Sem recompensa. Então isso é importante da gente ver na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia, para que a gente não caia no jogo das ilusões de achar que eu estou fazendo algo e por isso eu sou melhor, eu sou maior, eu sou muito bondoso, quando na verdade às vezes eu sou um dos poucos que está cumprindo o meu dever. Mas isso não necessariamente me faz uma pessoa boa. Uma pessoa boa. Às vezes uma pessoa mais consciente, mas não uma pessoa boa, no sentido original da palavra. Porque mesmo Jesus fala, não, eu não sou bom. Bom é o Pai. Bom é o Pai.
Porque se ele é o governador do órgão, ele está cumprindo o seu dever. Ele está cumprindo o seu dever. Aí que mora agora a complexidade da coisa. Eu tenho um professor, ele dá uma boa aula. É caridade ou é dever? Dever. É dever. Mas aí acabou a aula. Ele continua ensinando. Caridade. É caridade. É caridade. Porque o dever dele terminou. Mas ele continua. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, e é isso que o texto vai aprofundar um pouco mais, vai nos dizer que muitas das vezes a gente utiliza de algumas posições que a gente tem, de algumas coisas que a gente tem, para às vezes usar, como que eu posso dizer? Mas usar errado essa oportunidade, esse dever que a gente tem. E aí acaba que a gente usa como desculpa o dever para fazer algumas coisas inadequadas. Exemplo, eu sou um dos coordenadores do GEO. Então o meu dever é fazer com que o GEO caminhe do jeito que eu acho. Então eu posso utilizar disso para às vezes ir por uns caminhos um pouco equivocados. Às vezes eu sou o representante de um colégio apostólico, ou então eu sou representante de uma instituição religiosa. E eu imagino que o meu dever é conduzir todas as pessoas. Aí você fala, mas não é? Não. Que às vezes eu tenho que tomar cuidado para não estar querendo ter um dever ou uma ocupação que é de Deus, que não é a minha. E às vezes nessa ilusão eu acabo que prejudico as outras pessoas, querendo guiá-las num caminho que eu ainda não fui. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é vai, no sentido de que nós estamos aqui e você vai para lá. Não. É ninguém vem, no sentido de que eu já estou aqui. Você vem até mim porque é o lugar que eu estou, eu já caminhei. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. Então ele sabe do que ele está dizendo. Aí a gente prossegue mais um pouquinho. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos. Então, ele fala o seguinte, dever cumprido é raiz do direito conquistado. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos. Aqui o Emmanuel está sendo doce. Ele está sendo doce. Mas o que ele está dizendo? O Léo não gosta de mim. O Léo me prejudica. O Léo é mau? Ou ele está exercendo o direito dele de ter uma opinião sobre uma outra pessoa? Como ponderar isso? Ele está exercendo direito. Ele não tem todo o direito de não gostar de você. Mas ele não pode te prejudicar. Exatamente. Então o Luquinha tocou no ponto. O Léo não gosta de mim. Ele tem o direito de não gostar de mim. É um direito diverso. Mas ele tem esse direito. Entretanto, ele não tem o direito de me prejudicar. Então, muitas das vezes... De prejudicar de forma pessoal e dirigida. Sim. Mas se você estiver prejudicando um grupo ou um indivíduo que seja, eu tenho direito de prejudicá-lo no sentido de fazer ele parar a ação. Não no sentido de que eu tenho raivinha do Léo e de que eu tenho invejinha do Léo e quero tirar ele. Mas, Sim, por exemplo, sim. ele está prejudicando um grupo, eu tenho o direito de usar do aparato da lei para que ele seja prejudicado ou seja parado. Sim. Igual está lá no Livro do Espírito. Sim. Aí tem a questão também do que é ser prejudicado. Porque às vezes eu penso que estou prejudicando, mas na verdade eu estou auxiliando. Porque a gente também tem que ter uma questão que ela é muito pouco esclarecida. Muito pouco esclarecida e às vezes a gente se engana. Que é o seguinte, eu tenho a presunção de fazer algo que Deus não permitiu. Ou de descobrir algo que Deus não quer que eu descubra. No seguinte sentido, muitas vezes a gente vai ouvir assim,
Não mexe com isso não. Você vai acabar descobrindo algo que não é de Deus não. Como se você tivesse a possibilidade de fazer algo que Deus não houvesse permitido que você fizesse. Então, a gente também tem que tomar cuidado. E aí há um ponto delicado que a gente vai estudar. Mas até o mal que acontece é permitido. É permitido. Não quer dizer que muitas das vezes como que eu posso colocar? É a melhor circunstância a ser feita. Mas dentro daquilo que eu optei, dentro do meu direito que eu exerço, foi o melhor que podia acontecer. Porque às vezes o meu direito é até mesmo de não acreditar em Deus. Dentro do livre-arbítrio que ele estabeleceu, tem esse direito. Tem esse direito. Então a gente entra num campo assim que é bastante complexo, que é o quê? Identificamos os mais diferentes direitos. E muitas vezes aqui no mundo a gente não consegue interpretar ou mesmo reconhecer o direito do outro. Nas coisas mais simples. O meu time preferido ou o meu filme preferido é X. O do Lucas é Y. Eu tenho o dever de respeitar o direito dele. Mesmo que eu não concorde. Mesmo que eu não concorde. Então é um negócio que é danado. É danado. Eu possuo a posição política X, fulano a Y, desde que aquilo não prejudique as pessoas, seja uma forma de pensar, ele tem esse direito. Ele tem esse direito. Porque tem um detalhe. Isso a gente pode entrar depois mais profundo, algum outro dia. Mas Deus, ele é o infinito poder, a infinita justiça, o infinito tudo que você quiser. Porém, ele criou no universo leis. Leis que são irredutíveis, que não se irrevogáveis, que não se transformam porque já são perfeitas. Porém, tem um detalhe. Deus é tão humilde, mas tão humilde, que quando ele cria as leis, ele limita o seu poder de ação sobre nós. Como assim? Sim. Mas ele limita o seu poder de ação sobre nós. Porque o que acontece? Eu posso tudo. Eu posso tudo. Aí eu vou e crio leis. Eu sou maior do que as leis. Mas quando eu crio leis e eu não vou feri-las, porque Deus não fere suas leis, eu estou redirecionando ou mesmo cerceando o meu poder de ação. O meu poder de ação. Então eu não posso ter capricho. Eu não posso querer mudar a coisa. Porque tudo que eu criei, a lei que eu criei já faz isso. Exatamente, cerceação. Então, ele reduz, é complexo isso, mas ele reduz a sua ação na criação para dar um pouco mais de liberdade para nós. Mais ainda do que a gente já tem. Do que a gente já tem. Então, se Deus, que é Deus, faz isso, respeitando os direitos mais diversos que tem, até mesmo de não acreditar nele próprio que os fez, o que eu quero impor alguma coisa a alguém? É uma discussão profunda. Uma discussão profunda. Mas aí o Emmanuel continua, né? Tens o direito de pedir, onde emprestas generosidade e colaboração, mas desconheces até que ponto as tuas solicitações são capazes de tisnar as fontes da espontaneidade ou podar os interesses alheios. Vamos com calma. Eu tenho o direito de pedir, onde eu empresto a minha generosidade e colaboração. Eu empresto a minha generosidade e colaboração. Então, nesse lugar eu tenho o direito de pedir. Eu tenho direito de pedir. Mas, às vezes a gente desconhece até que ponto as nossas solicitações são capazes de tisnar, que é no sentido de enegrecer, escurecer, as fontes da espontaneidade ou podar os interesses alheios. Então, até que ponto o meu pedido poda o interesse do outro? Sim. Porque eu posso pedir. E eu devo pedir. É um direito. Porque onde eu empresto a generosidade, onde eu colaboro, eu tenho o direito de pedir.
Porém, muitas das vezes eu desconheço que o meu pedir restringe o direito do outro. É tão sutil, mas vamos pedagogizar o negócio. Aqui, se você fala, você tira o direito de outra pessoa que está na reunião de sexta-feira. Sim, exatamente. Então você tem que fazer o máximo que você pode para que outras pessoas possam falar também. Para que outras pessoas possam falar também. Há um exemplo mais banal, mais didático. Às vezes a gente faz orações ou pedidos falando assim: nossa Deus, me ajude com fulaninho de tal, fulaninha de tal, num relacionamento amoroso, afetivo. Mas até que ponto esse meu pedido cerceia, restringe a espontaneidade e o interesse do outro? Isso é muito profundo. Porque eu acho que eu não estou fazendo mal. Eu estou só pedindo. Nossa, gostando de fulano, gostaria de ter vínculos mais estreitos com ele. Mas até que ponto isso está restringindo a espontaneidade dele e o seu interesse? Porque às vezes ele não quer. Às vezes ele não quer. É no cotidiano, a gente não percebe. É no cotidiano e a gente não percebe. Aí Emmanuel continua. Usufruis o direito de advertir nos setores em que trazes o encargo de ensinar. Contudo, é preciso que hajas adquirido imenso patrimônio de amor para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento nos outros. Então, e é da vida isso, há lugares e há posições e há ambientes que eu vou ter conquistado um pouco de respeito através do meu trabalho, através do meu agir. Todos nós aqui temos um tipo de profissão. Estamos estudando, de alguma forma, dentro de uma graduação, nós vamos atuar no mercado de trabalho. E às vezes, eu vou me dedicar bastante, vou angariar algum tipo de respeito. Vou conseguir construir um respeito à minha imagem. E isso não é meu? É meu. É um direito. Eu conquistei essa posição. E aí, o que acontece? Às vezes, nessa posição, eu tenho um encargo de ensinar, de falar, de instruir. Mas devo tomar cuidado para ficar atento se eu adquirir ou não o patrimônio necessário do amor, para que as minhas correções não se transformem em ofensas ou desencorajamentos. Então, como que é esse corrigir sem quebrar os sonhos? Como que eu posso auxiliar sem desapontar a pessoa, sem desanimar a pessoa? Como fazer? Porque Jesus, ele já nos disse, lá no sermão profético, salvo engano, que a gente não deve temer aqueles que podem ferir o corpo ou matar o corpo, mas sim aqueles que podem ferir o espírito. Então, às vezes, num dizer desse, o corpo da pessoa está pleno, mas você feriu a animação dela, você feriu o sonho dela, você desanimou ela. Como fazer? Como fazer? E aí é o que o Emmanuel nos dá a dica. É preciso que haja adquirido imenso. Não é pouco nem normal, é imenso patrimônio de amor, para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento dos outros. Ou seja, o que está subentendido aqui? Antes de eu adquirir o imenso patrimônio de amor, talvez seja melhor eu não corrigir. É isso que está subentendido. Porque eu corro o risco de fazer o pior que pode ser feito, que é desestimular a pessoa. Fazer ela tomar raiva do que é certo. Exatamente. Você sabe o que é certo, mas você corrige errado, aí ela entende errado, pega a raiva da pessoa, mistura com a raiva do argumento. Então ela é doida. Aí você atrasa ela. Você atrasa ela. E muitas das vezes você faz
pensando que está ajudando. Vou falar essas verdades, mas é para te auxiliar. Porque você precisa de uma lição. Vou dar uma lição em fulano. Então, o que acontece? Aqui não é pouco, não é médio. É um imenso patrimônio do amor. Porque enquanto eu não tiver o imenso patrimônio de amor, às vezes é melhor eu não corrigir. Deixa seguindo errado. Deixa que a pessoa usufrua do direito dela. Sim, cara, mas... E aí, Tem que tomar cara? cuidado, cara. Mas sim, eu já passei por essa experiência. Eu sei onde que vai. Mas é aí que tá. Eu deixo ela bater lá ou não. É aí que tá. Mas se ela tá prejudicando milhares de pessoas, milhões de pessoas, Sim. todos, Aí tem uma pequena diferença. Quando uma pessoa ela prejudica um grupo maior, aí a gente vai intervir. Mas quando ela prejudica só ela, ainda assim é um direito. tá, mas eu tô falando de um país. Sim, quando ela prejudica as outras Se eu pessoas, sei intervir com muito amor, eu só sei intervir com arrogância, o que é melhor? Eu intervir com arrogância ou deixar? a gente tem que ver qual que é o contexto. Sendo um contexto mais agudo, a gente precisa intervir. Mas a gente, é igual eu disse antes, a gente não deve ter a presunção também de pensar que eu vou intervir a mais do que Deus vai permitir. Mas aí tem a questão que quando mesmo se for um indivíduo, esse indivíduo influencia outras pessoas que estão à volta dele. Então Sim. vai estar influenciando. Mas mesmo a influenciação, eu só vou me ferir quando eu me permito ser ferido. Aí você isso, fecha cara. os olhos e deixa. Por isso que é muito melhor você intervir quando é uma coisa grave, e se você não é o Chico Xavier, é melhor você intervir do jeito que dá, com arrogância, com prepotência, do que deixar a coisa correr e a ilusão da pessoa ir. Menino Thiago, Diga. mas dentro disso, É o que eu acho. eu vou, por exemplo, eu digo pra você, Thiago, eu não gosto quando você me belisca. Uhum. Aí você vai me ouvir. Mas tem outro jeito de dizer que eu te xingo tudo e falo, não me belisca nunca mais, não te mato. Exatamente. Eu posso ouvir do primeiro jeito que você falou por causa do jeito que você falou. E ainda que a segunda maneira que você falou tenha virtude, eu vou ignorar a virtude por causa do jeito que você falou. Então, eu não vou ouvir o que é importante porque você foi mal educado. Ou porque, pra mim, é muito complicado entender isso. Sim. Eu prefiro esquecer toda a minha arrogância. Se eu não sou capaz de esquecer a arrogância, então eu vou ficar calada. Porque eu não consigo achar que alguém vai crescer desse jeito. A pessoa vai crescer? Pode crescer, mas eu não consigo fazer isso. Porque a coisa mais importante vai se perder. Por causa do jeito que eu fiz. Por causa do jeito que eu quis corrigir. Por causa do jeito que eu quis instruir. Então, eu não sei. Essa é uma questão, assim, bastante delicada. Mas por que é... Diga. Nossa, tipo... É difícil. Porque, ó, se você não faz nada, você tá, tipo, sendo submisso e meio que... Preguiçoso e medroso. Você tá ajudando, você tá colaborando. Isso não seria errado? Aqui que tá o detalhe. A gente pensa que a maior maneira de intervir, a melhor maneira de ajudar é no outro. Quando, na verdade, é em nós. Certa vez, isso é muito difícil da gente aceitar numa perspectiva materialista. Mas certa vez, Divaldo Franco, no início da sua carreira de palestrante, ele viajava para muitos lugares e ele recebia muitas ofensas. Isso era 1900, você falar de espiritismo em outros países era assim um terreno muito árduo, muito duro, complicado. E o que acontece? Ele recebia várias ofensas e muitas delas sem cabimento algum. E aí houve um dia, ele já estava assim um pouco mais entristecido e veio uma assim apimentada, palavras de fogo. E aí ele leu, ele falou: eu vou responder só essa, que essa aqui tá demais. Quando ele foi responder,
a sua mentora, sua guia espiritual, Joana de Andes, apareceu para ele e disse, de forma firme, não responda. Você não irá responder. Porque se as suas palavras, quer dizer, se as suas ações não são bastante para convencê-los, não serão as suas palavras. Certo, Pôncio Pilatos e etc e tal também. Só que o cara atacou o Divaldo ou a ideia? Como assim? O cara aqui, no exemplo do Divaldo da Joana, o cara atacou o Divaldo ou a ideia que o Divaldo estava trazendo? Ele ataca o Divaldo e a ideia. Tá. E a ideia. Porque isso aqui é um tesouro assim, muito danado, mas dentro do próprio Espiritismo, Kardec ele vai nos dizer que aqueles que vão fazer valer o Espiritismo são os espíritas, através das suas ações. Através das suas ações. E do que não agiu. E do que não agiu. E do que não agiu. Porque mesmo a não ação já é uma ação. A gente entra em conflito nisso porque a gente tem ainda uma perspectiva materialista muito forte. Muito forte. Por quê? É natural. A gente tem muito mais tempo próximo à animalidade, aos instintos, do que com o desenvolvimento racional mesmo, de homem. De homem, de pensar logicamente. Então é muito mais fácil ser arrastado por essas tendências animalescas que a gente tinha. São totalmente materialistas. Disputas, duelos. Só que o que acontece? Certa vez, se eu não me engano, foi para Chico Xavier que foi perguntado, alguma das obras, deve ter isso lá. Gente, depois eu averigo a fonte e mando. Mas era mais ou menos assim o contexto. Um espírito que nada adiantava. Nada adiantava. Tudo que fazia para ele não adiantava. E tinha uma pessoa que sempre tratava ele bem. Sempre fazia as coisas da maneira que deveria ser feito. E aí, certa vez, ela estava muito irritada, entristecida, assim, porque não funcionava. E aí, ela perguntou, né? Que faz? Nada resolve. Aí a gente tem que ver a perspectiva que a gente está olhando. Porque o que mais motiva um espírito que está, às vezes, abandonado, sentado nas sombras, é saber que nenhuma pessoa, que pelo menos uma pessoa, quer dizer, não desistiu dele. Porque dá um rebuliço interno. Porque o que acontece? Vamos supor que eu tento com o Léo, a pessoa está indiferente. Aí, de repente, eu falo assim, vou desistir do Léo para ver se ele aprende. O que acontece? Ele usa isso como justificativa para continuar. Que ele fala assim, eu era ruim mesmo, mas aí tinha uma pessoa que ainda estava comigo. Mas até ela desistiu de mim, e eu sabia que eu não tinha jeito. A professora de Israel. A professora lá do vídeo de Israel. Mas aí, às vezes, quando ele percebe que a pessoa, ela tá com ele, independente da situação, que ela permanece ali firme, quando ele começar a despertar, porque a gente tem assim uma maneira, às vezes, um pouco boba, de pensar que a evolução, ela se congela. Mas não. Às vezes a pessoa, ela tá indo pro lado errado, mas ela continua evoluindo. Às vezes não é moralmente, mas intelectualmente ela tá ligeira. Ela tá ligeira. O que acontece? Na hora que ele der um leve despertar, ele dá um salto na evolução. Mas não é um salto. É porque a gente imagina que foi de uma hora para outra. Mas é porque ele não estava parado. Ele estava nutrindo outros tipos de desenvolvimento. Quando ela percebe que todo mundo deu as costas e uma pessoa ainda ficou, ele se sente devedor daquela pessoa. Ele sente uma vergonha. Não é a melhor palavra, mas é a única que a gente consegue encontrar. E aí dá um rebuliço interno, um desarranjo que ele fala, meu Deus, eu tenho que alcançar essa pessoa, pelo menos vê-la, para pedir desculpa. Ou para falar obrigado. Para a pessoa que prosseguiu, essa que ajudou, não faz a mínima diferença. Ela não está esperando obrigado, tampouco uma desculpa. Mas para esse espírito que ficou, ele se sente em dívida.
E aí ele se esforça o máximo que ele pode na evolução para chegar até essa pessoa. E aí qual foi a melhor coisa que essa pessoa fez? Continuou prosseguindo. Porque por estar no alto, o outro vai querer subir cada vez mais para estar próximo. Isso tudo de forma inconsciente. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. De forma inconsciente, muitas das vezes quando a gente está encarnado. Mas quando a gente desencarna e passa por aquele processo de reflexão, às vezes de um longo tempo, aí a gente vai tomando consciência dos nossos erros. A gente vai tomando consciência dos nossos erros. Então ajudar o outro, em suma, depende do ponto de vista que eu estou olhando. Eu quero ajudar ele a curto ou a longo prazo? Porque é a mesma pesquisa que a gente conversa aqui com os psicólogos que fazem com as crianças. Que é mais ou menos assim. Eu te dou uma balinha agora, ou você quer que daqui uma semana eu te dou um saco de bala? A maioria das crianças fala assim, eu quero a balinha agora. Eu quero a balinha agora. Porque ela não consegue ter uma perspectiva de futuro, de evolução, que é uma característica animalesca. Animalesca. Você vê só o agora. Agir por instinto, etc. Eu vou me defender aqui, é agora, senão eu vou morrer. E você só vê isso. Uma perspectiva materialista. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não deixe que essa criança em nós seja essa mesma que prefere a balinha agora. Ao invés de esperar uma semana e na outra ganhar um saco de bala. Um saco de bala. Porque a gente não tem paciência. A gente não tem paciência. Mas como seria um exemplo didático para interpretar o mundo? Às vezes você acha que uma pessoa ela vai, prejudicar demais o mundo. Mas aqui, gente, o mundo, dentro da caracterização no meio espírita, é uma escola. E o que você faz na escola? Você arma tudo, todos os recursos, para que os alunos possam cometer os equívocos e isso não interferir numa organização geral. Numa organização geral. Então, na escola é o ambiente de errar. É o ambiente de errar. E um bom professor, ele faz de tudo para que aquele erro não atrapalhe o processo de evolução. Até porque o erro é a etapa da evolução. O que prejudica é o permanecer no erro. Sendo mais didático ainda, vamos supor num berçário. Num berçário, você vai colocar lá tudo que é preciso para que o aluno ele não consiga se ferir mais do que aquilo que é o possível para ele evoluir. Então você vai pôr negocinho de borracha na tomada, você vai pôr um ursinho de pelúcia, você vai cercear o ambiente, você vai colocar alguns protetores, você vai colocar, às vezes, um negocinho para mosquito, você vai colocar diversas coisas para que ele não se mate. A resposta é essa. E aí a gente pode pegar uma morte espiritual. O que é uma morte espiritual? Quando você não deixa o menino ser menino. Exatamente. Então não adianta, às vezes, eu condicionar uma pessoa e não permitir que ela erre. Que ela erre. Porque até mesmo para ela ver que ela está errada, ela precisa errar mais um pouco. Então, se ela está me influenciando com esse erro, é melhor afastar dela e deixar ela continuar errando? Aí depende do nosso compreendimento de nós mesmos. Do nosso compreendimento de nós mesmos. Por exemplo, espíritos mais evoluídos, espíritos mais conhecedores de si, eles muitas das vezes eles não se afastam. Porque o que acontece? A gente também imagina que é algo meio místico, esse atrair e repelir pessoas, mas não é nada de místico. Não tem nada disso. É mais ou menos assim, nossa, Luiz só conversa de futebol. Eu não gosto de futebol, então eu não vou conversar com o Luiz. É assim. Começar a conversar, se aproximar, fazer amizade com quem gosta de futebol. Exatamente. Então, muitas das vezes, não é eu me afastar da pessoa, eu falar, vai embora. Não. Eu mantenho a minha conduta. A minha conduta vai me dizer as pessoas que se sentem bem estando perto de mim ou não. Ou não. É mais simples do que a gente imagina. Porque senão, eu acho que eu vou ter que fazer um filtro nos meus amigos. Você não, você sim, você não, você sim. Mas a minha própria conduta vai
filtrando ali os amigos que vão gostar de relacionar comigo e os que não. Isso é uma lei de afinidade. Isso é uma lei de afinidade. A questão é, às vezes eu não tenho controle. E às vezes eu não sei muito bem quem eu sou. O que é o caso nosso, da maioria. Então, em alguns lugares, eu me sinto um pouco perdido. Perto de algumas pessoas, perto de alguns grupos. Porque eu ainda não me fixei nem em um ponto, nem em outro. Então, dependendo da circunstância, eu acabo que caio no erro. Não é culpa da pessoa. É minha culpa. Porque eu não me encontrei ainda. Eu não me encontrei ainda. Isso é muito duro da gente admitir. É sua culpa de estar relacionando com ela? Não, é sua culpa de, na relação com ela, errar. Querer o erro, de forma consciente ou inconsciente. Por não ter o autoconhecimento no nível adequado. Para saber quem é e o que você quer fazer ou não. E aí, Jesus, ele é maestro. Ele é maestral nesse negócio. Porque ele fala assim, ó, se o teu braço é motivo de escândalo, corta. Porque antes entrar no reino do céu sem um braço, do que não entrar. Então, se há alguns lugares, ou alguns prazeres, ou algumas coisas que você sabe que você tem dificuldade, exemplo banal. Às vezes eu gosto de uma cervejinha, vamos supor. E aí, o que acontece? Eu sei que se eu estiver num bar, eu vou beber, porque eu gosto de cervejinha. E eu sei que quando eu bebo, acontece isso. Isso. Então, eu falo assim, antes eu já não ir no bar. Não é culpa dos meus amigos, não é culpa do dono. É minha culpa. Porque eu não sei estar em um ambiente que me oferece tentações e eu não consigo ficar neutro. Por isso que na oração fala, não me deixeis cair em tentações. Não é que elas não existem, gente. Principalmente nesse mundo. Existe muito. Demais. É o que o Chico Xavier vai dizer de uma forma muito engraçada. Mas é assim, a tentação é como se fosse um cachorrão enorme correndo atrás da gente e sendo uma vontade dele te pegar. É isso. Então você fala assim, nossa, eu sou um pouco vaidoso. Aí as pessoas falam, mesmo? Aí eu sou até um pouco humilde, que eu já estou falando que eu sou vaidoso, né? Então você começa, sabe? É nesse sentido. Então a gente tem que ter cada vez mais o conhecimento de nós. Porque tendo conhecimento de nós, eu consigo transitar por todos os lugares. Porque a luz no pântano não deixa de ser luz. Sim, e justamente por isso, cara, por Jesus ser seguro de quem ele era, ele estava nos bares, estava na casa daquilo, estava com as piores pessoas. Sim. Sem se misturar, ele estava com elas, mas só autônomo, íntegro, sem se misturar com o pecado, entre aspas, daqueles que ele estava junto. E ele não corrigia, né? As ações dele. Exatamente. Não é que ele não corrigia. Ele auxiliava no sentido assim, ele sabia que as pessoas estavam errando. Tanto é que ele fala diversas vezes, vai, não voltes a pecar. Vai, mude de vida. Mas ele não falava assim, sua vida tá tudo ruim. Tudo que você faz é... Não. Ele fala assim, vá e mude. Levanta e anda. Quando vinha a oportunidade, ele não falava à toa. Quando a pessoa mostrava uma condição mínima de entender se ele falasse. Sim. Você está chegando lá no ápice do poker. Não vai jogar poker, não. E aí tem um detalhe assim maravilhoso que a gente perde às vezes nas traduções. Mas na literatura evangélica está escrito o seguinte: todos os auxílios que Jesus dá, as pessoas fazem um mínimo esforço para ir até ele. Nunca é ele chegando lá, vou te curar agora. Não. A pessoa já está na busca da cura. Ela já está na busca de Jesus. Jesus vai. Mas não é porque ele iria sem a pessoa querer. No sentido de que eu vou impor a sua melhora. Então a gente tem, no caso de Zaqueu, ele sobe. A gente tem, no caso do rapaz com deficiência, ele desse pelo telhado, rapaz. Foi de tudo, de tudo. Ele queria de tudo. A mulher do fluxo de sangue, ela vai no meio da multidão.
todas essas intervenções de Jesus, o pessoal quis. Não foi nunca Jesus chegando, atrapalhando o direito, abusando do dever dele, momento nenhum. Explorando, às vezes ferindo o direito do outro, de maneira nenhuma. Ele sempre esperou com que a pessoa se permitisse. Se permitisse. E aí até então eu falo, agora já está fácil, porque você quer. E aí que ele usa muito. Não foi eu que te salvei, que te curei, que foi a sua fé. Que a gente pode também traduzir dentro dessa interpretação da sua vontade, o seu querer para com Deus. Nesse sentido. Nesse sentido. Tem um outro exemplo também, que é de um comandante que o servo dele estava doente. E aí ele foi até Jesus. Aí quando Jesus disse que ia até lá, ele disse que não precisava, porque ele sabia que só dele ter ido já resolveria. Uhum. Então é nesse sentido. É nesse sentido. Porque muitas das vezes a gente quer ser o salvador do outro, quando eu mesmo não estou salvo. É difícil a gente admitir, que mexe muito na ferida aberta que a gente tem, que é o orgulho, que é a vaidade. Não é que você pensa que você é melhor do que o outro, você tem certeza. Então você quer mudar ele, porque você tem certeza que você é melhor do que o outro. E às vezes não é bem assim. Era o que eu ia falar, porque tipo, quem tem certeza do que é correto? Por que você vai corrigir o outro? Você sabe o que é o correto? Só Deus. Eu acho que só tem um exemplo, que é quando de pai para filho. Que aí eu acho que ele tem o direito, sim, de corrigir a criança, né? Porque aí beleza. Apesar de às vezes ele não estar inundado desse amor. Que é um amor. Mas é danado, Léo. Mas é muito danado. Mas o que acontece? Até essa questão do pai, a gente acha às vezes que ele não está inundado no amor. Mas às vezes aquilo é o máximo que ele consegue absorver. Então é inundado de amor. Mas às vezes o inundado de amor dele é uma gotinha. Uma gotinha. E aí como é que ele expressa isso? Dando uma surra, uma agressão difícil. Mas é o máximo que ele está dando conta. Isso é muito danado dessas relações que a gente tem familiar. Mas às vezes a mãe abandonar o filho e deixar os cuidados de outro é o máximo de amor que ela consegue. Isso muda tudo. Muda tudo. Porque às vezes a gente fala de ruindade, é isso, é aquilo. Mas tem diversas formas de expressar os nossos direitos. É tipo assim. Sim, mas só pegando na sua fala, no sentido de que sabe o que é melhor, eu sei. Se eu sei o que aconteceu, eu sei as consequências do que eu proponho. Por exemplo, eu sei que a democracia é melhor que o absolutismo, por causa dos fatos históricos sociológicos. Então eu vou lutar pela democracia. Todo mundo que lutar contra o absolutismo, eu vou usar de argumentos de fala, de justiça, amparados, não na violência, para que a pessoa não exerça aquela vontade de todo mundo ser absolutista. Porque a ciência, a coisa diz que o absolutismo é menos bom do que a democracia. Então, às vezes acontece. Às vezes eu não sei se é melhor mesmo. Mas na maioria, não sei lá, às vezes você sabe sim, não sei, mas assim, eu penso assim. Não, assim, eu partilho desse sentimento atual, acho que todo mundo, mas esse exemplo da balinha foi demais, porque ele já tinha conversado comigo. É uma adaptação, do Marshmallow. Então eu, me conhecendo, eu já tô ajudando, não preciso ajudar mais ninguém. Exatamente. Só a minha parte já tá de bom grado, o máximo. Isso. Tem uma pessoa que... Quem é que fala que o melhor bem que você pode fazer para a humanidade é conhecer a si mesmo? Sei lá, muito. Gênio. O Sócrates, por exemplo, fala isso. Know thyself. Conhece a ti mesmo. Tem um exemplo assim, cabal disso. Mas o que acontece? A gente tem duas posições que a gente pode adotar dentro da evolução. Uma de professor e uma de aprendiz. Uma de professor e uma de aprendiz. A ideal é a de aprendiz. Sempre. Independente do que você tenha aprendido já. Mas por quê? Vamos a um exemplo simples.
eu troco facilmente tudo que eu sei por aquilo que eu não sei. Agora. É fácil a gente trocar tudo que a gente sabe pelo aquilo que a gente não sabe. Quem fala que não é maluco. Isso é uma prova assim, um pouco complexa da gente analisar, mas é a mais expressiva de todos os exemplos. É o mais expressivo de todos os exemplos. Sempre vai ter mais coisa que eu não sei do que o que eu sei. E por saber disso, eu tenho que trocar. E sabendo disso, eu tenho uma humildade enorme. E não é uma humildade porque eu quero ser bom. É uma humildade porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Porque qualquer pessoa que falar que não troca tudo que ela sabe pelo que ela ainda não sabe, ela é boba. Termos materialistas a gente pode pegar. O que a gente conhece do universo é 4%. E desses 4% a gente transforma em 100%, a gente não conhece nenhum. Não, que um, mano. Menos, né? Menos que 1%. Absolutamente nada. Do universo que a gente vive. E aí, às vezes, você quer permanecer com um que você tem. E menospreza os outros 99%. E os outros 99% não é longe. Às vezes é uma pessoa que está do meu lado e tem um ponto de vista diferente. Às vezes ela está errada. Mas o que levou ela a cometer esse erro? Isso eu desconheço. E desconhecendo o que leva a pessoa a alguma coisa, eu desconheço a própria pessoa. E desconhecendo a pessoa, eu não posso julgar. Que é um julgamento equivocado. Mas vamos pegar umas ajudas de Emmanuel, que você está me apertando demais. Deixa eu ler o texto aqui, que o cara me ajuda. Não, mas, Thiago, se eu posso perguntar só uma coisa? Pode. Não, na verdade, voltar um pouquinho. Eu vou escrever, porque eu acho legal também. Mas sucesso. A gente estava falando agora mesmo, uns minutos atrás, de ideia e ação, né? Uhum. A gente já falou várias vezes que a gente precisa separar isso disso. Uhum. Mas a gente separa isso disso? Separa. Mas separar isso disso não é querer separar a subjetividade? Não é querer... Tirar o direito. Eu entendo. Não é tirar o direito. É olhar uma visão mais compreensiva. Quando a gente separa a pessoa da ideia, é que a gente assume que tanto a pessoa quanto a ideia são transformáveis. Às vezes, a ideia que ela está tendo, não. Sim. Às vezes, a ideia que ela tem não permite transformação, mas ela em si permite-se a transformação. Então, ela não pode ser a ideia, porque tem algumas ideias que não se transformam. Alguns pensamentos, algumas ideologias. Agora, a pessoa, querendo ou não, ela se transforma. E algo que transforma não pode ser aquilo que não transforma, que é incoerente. Mas não é impossível separar isso sem que isso aqui entenda que isso aqui não é bom e como é que eu faço, que eu colaboro para que ela entenda que isso aqui não é bom, que resulta nisso? Deixa o Emmanuel me ajudar. É porque vai falar sobre isso. Yes. Não, mas pelo exemplo. Mas vai no... Que fala-se o seguinte: guardas o direito de analisar. Todavia, se ainda não entesouraste bastante experiência para compreender, é possível que a observação exagerada te leve à secura. Então a gente deve analisar. É um direito. Mas o que acontece? Se eu ainda não entesourei bastante experiência para compreender, e aí bastante experiência é no seguinte sentido. Uma pessoa, às vezes, ela comete um crime. Eu tenho experiência em cometer crimes? Ou com alguém que comete crimes? Eu entesourei bastante experiência nisso? Porque senão eu não vou saber optar. Não vou saber opinar. E posso cair no erro de ter uma observação que é exagerada e insegura. Que é seca. Que é racional.
que é lógica, quando o ser em si É um sentimento. é sentimental, é abstrato, é subjetivo. Então é muito fácil eu falar assim, roubar é errado, óbvio. Mas o negócio não é o erro em si, o erro já está condenado. E o erro ele vai morrer. Ele vai morrer. A questão é, o que leva a pessoa a realizar tal ação? Porque o que leva o Léo não é a mesma coisa que me leva. Nós dois podemos ter entrado numa padaria e roubado a padaria. Às vezes eu roubei que eu estava com fome, às vezes o Léo roubou por outros motivos. A ação está errada igual. Mas e a punição? Bem entre aspas. Será igual? De maneira nenhuma. E essa punição que a gente vai falar, a gente fala punição. Mas é só uma reeducação. É uma reeducação. A ideia de punição é da ideia de vingança, às vezes. E a justiça não é vingança. É um debate assim longo, longo, doído de ser feito. Tem um livro escrito chama Céu e Inferno. Tem um livrinho lá, Céu e Inferno, aqui. Nosso meu amigo Luquinhos bem lembrou. Mas é nesse sentido. Então, Emmanuel vai falar que a gente tem o direito sim de analisar. Mas analisar não é julgar. Analisar não é julgar. Tem uma pessoa que quer cometer suicídio. Só tem eu e ela. Uhum. Eu falo, você é livre, se você quiser se mata. Ou se eu falar pra ela não fazer isso, eu tô meio encontro o direito dela de fazer isso. Mas eu não conheço. Cara, tem um filme, o do Augusto Cury, como é que chama? Augusto Cury? Isso. Não sei o O nome. filme do Augusto Cury, que é justo. É da janela lá. Isso, como é que chama? Violeta Smith. Não. É o livro. Porque se eu fizer isso, eu vou estar influenciando, não tem? É isso, cara. Aí você tem que fazer, você tem que conversar com ele com amor, com uma Mas eu nunca passei por isso. Aí essa é a questão, mano. Essa é a questão também. Tem uma coisa simples. Tem uma coisa simples. A vida, ela não é sua. Ela é de Deus. Então você não pode opinar sobre a sua própria vida no sentido de extingui-la. Porque ela não é algo que lhe pertence. Ela é algo que pertence a Deus. Por isso que dentro do meio espírita, o suicídio, ele não é condenável, não é a palavra. Mas a gente tem todo um estudo e todos os relatos para compreender que ele não é aconselhável. Ele não é aconselhável. Porque o que é uma lei de Deus? Uma lei de Deus não é assim, é impossível fazer isso. Não. É assim, fez isso. Consequência, isso. Porque você tem um livre-arbítrio. Exatamente. Mas você tem que evoluir. É igual a lei humana. A lei humana não é assim, é impossível matar. Não, é assim. Assassinato, pena, tantos a tantos. Porque a gente só legisla o que é possível, muitas das vezes, da gente fazer. A gente vai colocar algumas coisas que é possível fazer. Então, por que a gente aconselha a não suicidar? Porque é possível que a pessoa suicide. É possível que a pessoa suicide. Por que a gente aconselha para a pessoa não roubar? Porque é possível que ela roube. A questão é, o que você vai fazer se ela suicidar? O que você vai fazer se ela roubar? E o que você pode fazer para aconselhar da melhor forma possível, não roubar, não suicidar? Sim. Eu posso aconselhar? Você pode aconselhar. Mas a gente tem que ter a humildade de saber que o meu conselho não vai salvá-la. Sim. Então é melhor ficar quieto. Não. Não, calma. Desenha 3 ações. Ou você fica calado, ou você aconselha de qualquer forma, assim, ou aconselho 2. O ficar calado foda-se. O aconselhar é aconselhar com indiferença. Que às vezes a pessoa até suicida mais, porque ela suicidar melhor. Porque ela, nossa, não, você não suicida porque eu sou tal. Aí ela vai suicidar mais. Ou você aconselha 2 igual o vendedor de sonhos. Que ela usa da carga de amor, da empatia
e da habilidade aurida no conhecimento da natureza humana para que a pessoa não suicide. E se eu errar durante um processo desse, aí já era. Aí você fala habilidade, mas você tentou, pelo menos você tentou. É melhor você tentar se errar pelo que você fez, pelo que você não fez. Então E, eu posso, assim, eu não tô mexendo exato. no direito E o vendedor dos sonhos não tinha certeza se ele ia salvar o cara. Mas ele tinha a habilidade, ele tinha a experiência, ele tinha vivência para tentar. E uma grande probabilidade. Você quer ver um exemplo assim, que a gente tem registrado no Evangelho? No último encontro com os 2 discípulos, Jesus pega na mão do Judas. Fala assim, um de vocês vai me trair. É aquele que eu estou segurando a mão. Ele não fala nome, ele não expõe. Ele fala, eu sei que vai me trair. E aí ele pergunta, quando Judas está saindo, quando ele dá o beijo na testa dele, aquele último, você quer me dizer alguma coisa? Jesus já sabia que a possibilidade era 99,9% de não adiantar nada. Mas o Olhos de Amor acredita nesse 0,00001% que pode ter efeito. Ele fez tudo que ele podia. Ele fez o máximo. Não dava para fazer mais do que isso. O que era mais do que isso era prender ele, cercear o seu livre-arbítrio. E não pode. Não pode. Vai ser uns 3 estudos. Você não tem direito ao suicídio. Não, tem direito a tudo. Mano. Você tem direito a tudo. Só que assim, não é aconselhável, igual ele falou. Não é aconselhável. Você tem direito de explodir a Terra. Mas é extremamente inaconselhável. Não é bem o direito, é a possibilidade. Isso. Possibilidade. Possibilidade fica melhor. Não, mas Porque direito é diferente. Direito também, né, mano? Possibilidade, sim. Sim. Direito não. A gente sempre tem a possibilidade de fazer inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Não, mas calma. Se você tem a possibilidade, você tem o direito. Já vai Mas não um direito, não uma acepção civil da coisa. Mas se, por exemplo, vamos supor que eu sou Deus, eu dei a vida eterna para Elisama. Uhum. Se ela pode se matar, ela tem o direito de se matar. E o direito no sentido de, se matando, aprender com aquilo. Tem um termo melhor, que a gente está se embananando só nos termos. Sim. Mas, ao invés da gente falar direito, a gente pode falar, tem o direito de escolha. Melhora. Tá. Beleza. Melhora. Porque, às vezes, a gente tem a questão de direito como direito civil. Então, todo mundo tem o direito de escolha. Inclusive, o direito de escolha de suicidar. A gente vai fazer o máximo para evitar tudo. Tudo o que for possível. Mas vai ter um dia que a pessoa vai estar sozinha, na calada, e não tem o que fazer. E eu não posso me culpar por isso. Como Jesus não se culpou pelo crime. Pelo suicídio de Judas. Olha, igual por exemplo, eu posso ficar até Não, falando é absurdo. Na moeção é para agora. Pode acontecer, igual por exemplo, um assassino e tal matou não sei quantas pessoas. Assim, não que isso vai acontecer, mas assim, pode acontecer de tipo, ele não vagar. E qualquer pessoa que se mata, é fato que ela vai vagar. Até onde eu sei. Então, assim... mas não é uma... A gente não pode chamar de punição, mas é uma consequência. É muito danado. Porque pensa assim, a gente tem N casos de suicídio. Acabou que foi para esse rumo. Mas vamos explicar. Que é quase que um dogmatismo na questão do meio espírita mesmo. Isso a gente deve tomar um enorme cuidado para falar assim, ixi, seu filho suicidou? Seu irmão? Tá no umbral, certeza. Não é assim que procede as coisas. Porque Deus, ele faz a separação que a gente não faz. O indivíduo, a ação, a ideia. Então, ou a ação está equivocadíssima. Equivocadíssima.
Mas o que leva a pessoa a fazer X ou Y escolha é inúmeros fatores. E aí a gente julga a intenção. Porque aí o Davi, ele foi maestral fazendo isso, que é o Salmo, né? Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece, me acenda, me levanta. Conhece meus pensamentos. Conhece meus pensamentos. Porque a gente sabe. O que você faz não é o que você pensa. A gente sabe. A gente sabe que o que a gente faz não é o que a gente pensa, muitas das vezes. O que a gente materializa, muitas das vezes não é o que a gente pensa. A curto prazo. A curto prazo. A longo prazo a gente já entra em outros fatores. Mas a curto prazo, às vezes eu pensei assim, nossa, vou matar o Léo. Mas eu não matei. Então, às vezes, o pensamento, o sentimento, ele é diferente da ação em si. Porque são segundos de desequilíbrio que levam a pessoa a cometer um erro grave, que às vezes demora encarnações para se redimir, para reparar. Mas foi segundos, a pessoa não é assim a todo tempo. Então, tudo isso é considerado. Tudo isso é considerado. É difícil para nós porque a gente é limitado. A gente não consegue abranger um ponto de vista diferente do nosso. Eu não consigo nem ver o que está atrás de mim, em termos físicos mesmo. Então isso é muito difícil, você querer às vezes penetrar no íntimo do outro. No íntimo do outro. Eu vou prosseguir aqui que a gente vai falar do maior direito de todos. Do maior direito de todos. Que aí a gente encaminha para fechar. Emmanuel continua, né? Detens o direito de corrigir construtivamente na esfera das responsabilidades pessoais que te honorificam a vida. No entanto, por mais que a verdade te brilhe no verbo, se te falha na bondade para acalentar a esperança, a tua palavra se erguerá por martelo endereçado à destruição. Então está dizendo assim, às vezes o que eu estou falando é maravilhoso, repleto de brilho. Repleto de brilho, de verdade. Mas se eu estou falhando na bondade de acalentar a esperança, frisa essa parte, acalentar a esperança. A tua palavra se erguerá por martelo endereçado à destruição. Que é a verdade, que é o brilho nas palavras, mas que está destruindo. Que está destruindo. Está destruindo. Então, o mais importante é acalentar a esperança. Porque pode acontecer tudo de ruim na vida da pessoa. O pior que pode acontecer com a gente, em termos materiais, é desencarnar. Esse é o ápice. O ápice. Desencarnar. Tá, a pessoa continua viva. Ainda mais do que antes. Se eu matei a esperança, agora e se eu fortalecer a esperança? Mesmo que ela tenha suicidado. Mesmo que ela tenha assassinado, mesmo que ela tenha qualquer coisa, ela pode ter feito qualquer coisa, mas eu acalentei a esperança, eu conservei a esperança. Quando ela vai embora, Você fala melhor? Exatamente. A esperança de que alguém, em algum lugar, acredita na minha melhora. Isso muda a vida das pessoas. Só de eu acreditar, eu já estou fazendo... Exatamente. Só de você falar assim, rapaz, eu discordo disso que você faz, disso, desse... Mas eu acredito em você. É sutil a coisa, né, mano? É pouco. Sutil. Porque a gente tem uma presunção, às vezes, de achar que a morte é horrível. Mas é um negócio que a gente não tem escolha, meu amigo. Às vezes você vai hoje, baleado. Às vezes você vai daqui 60 anos. Mudou o fato? Não. Vai morrer do mesmo jeito. A melhor pessoa do mundo. Vai perder a veste física do mesmo. Então esse não é o pior. A gente deve tirar isso da cabeça. É ruim. Prejudica demais. Mas é por isso que nós somos imortais. É por isso que Jesus fala, não preocupa com aquele que fere o corpo, não. Preocupa com aquele que fere o espírito. Que aí você está ferido de verdade. Então a gente tem que tirar um pouco as coisas, de pensar que a morte é o pior do pior que pode acontecer.
Porque querendo ou não, ela acontece com todo mundo, inclusive comigo. Inclusive comigo. Será que tem algo mais precioso do que a vida física? Um bocado de coisa. Um bocado de coisa. Lógico que não tem que ser em detrimento da vida física. Eu tenho que valorizar ela. Tem que valorizar ela, mas entender que há algo mais importante do que a própria vida física. Jesus fala inúmeras vezes que a gente deve morrer para essa vida e acordar para a vida nova. Não é cometer um suicídio, coisa nesse sentido. Não é isso. Mas é nesse sentido. Terminar de ler para a gente encerrar, então. Dispões do direito de reclamar onde empregas a tua parcela de esforço no levantamento do bem de todos, mas ignoras o limite depois do qual as tuas reivindicações são suscetíveis de ferir esse ou aquele companheiro em posição mais desvantajosa que a sua. Então eu posso sim reclamar, disponho desse direito, porém, às vezes eu ignoro o limite onde as minhas reivindicações atrapalham, fere aqueles que estão mais desfavorecidos que eu. Aqueles que estão mais desfavorecidos que eu. Em todo tempo e em qualquer parte, porém, se não ouviu nada que eu falei até agora, essa parte é a mais importante. Em todo tempo e em qualquer parte, porém, desfrutamos o direito maior de todos, aquele que nunca nos frustra as possibilidades de melhoria e que sempre nos abre as portas da felicidade na convivência uns com os outros, aquele cujo exercício jamais lesaremos a quem quer que seja, o direito que nomearemos como sendo para todos nós os filhos de Deus, o privilégio de servir. Esse direito não fere nenhum direito do outro. O nosso maior direito é o direito de servir. Porque servir é um direito. É um prazer, né, mano? Porque servir traz coisas boas a você. Então você tem o direito de servir. Não é um dever. Você tem um dever também. Mas o direito é antes. É antes. Esse é o único direito que não vai ferir ninguém. Aí tem uma poesia da Meimei que fala: no câmbio do bem, mede-se a vida na terra por instrumento eficaz, não pelo tempo de vida, mas pelo bem que se faz. Caridade se concebe no câmbio do eterno bem. Quanto mais se dá, mais recebe. Quanto mais serve, mais tem. Você gravou aí, né, mano? Tirar a fotinha, mano, ficou massa. Ei, dá pra gente moer demais ainda. Mas, a princípio, é isso. O maior direito que a gente tem é o direito de servir. Porque o que acontece? Até mesmo, para eu ser ajudado, eu tenho que ajudar. Porque quando eu ajudo, não é que eu ganho o direito de ser ajudado, mas é que eu tenho que pedir para ser ajudado. Porque quando alguém me ajuda e às vezes eu não peço, pode ser uma intervenção no meu livre-arbítrio. Então, para que eu seja ajudado, eu tenho também que me permitir ser ajudado. Isso muda. Muda. E é isso aí.